Olá, eu sou a Carolina Martins, gerente de marketing da Grupo Software. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Grupo Educa. Hoje eu vou falar para vocês 6 passos essenciais para começar a investir em marketing digital. Ou seja, serve tanto para empresas que nunca investiram em marketing digital e que querem começar, ou quem já tentou, já fez algumas iniciativas, algumas estratégias, mas não viu resultado. Nessa aula inicial, eu vou falar para vocês de uma forma geral como começar uma estratégia de marketing digital voltada para resultados, como medir e acompanhar esses resultados e como utilizar os resultados e a estratégia de marketing digital para aprimorar os processos de venda. Bom, para começar, eu sei que para muitos, falar em marketing digital parece um bicho de 7 cabeças, algo difícil de entender. Sei também que muitos já contrataram alguém para executar iniciativas de marketing digital, seja dentro da empresa, um freelancer ou uma agência, e acabou que não foi para frente, não deu certo, seja por falta de verba, por falta de tempo, ou realmente por não entender, achar que aquilo não estava dando resultado. E aí, o primeiro aprendizado que eu quero trazer para vocês é que o marketing digital serve sim, atende e dá resultado para qualquer empresa de qualquer porte. Segundo uma pesquisa realizada em 2019 pela Rock Content, uma das maiores empresas de marketing de conteúdo do Brasil, mais de 98% das pessoas já buscam conteúdos na internet. Destas, cerca de 80% busca conteúdos no Google e 78,5% buscam conteúdos em redes sociais. Essa pesquisa foi realizada com mais de 4.700 pessoas de empresas dos mais diversos portes e segmentos. A mesma pesquisa concluiu que 67% das empresas já investem em iniciativas de marketing de conteúdo. E delas, 60% se consideram satisfeitas e bem-sucedidas com essa estratégia. Uma outra pesquisa de um instituto chamado We Are Social, que ele é estrangeiro e ele faz uma pesquisa no mundo todo, ele conclui que no Brasil, os usuários de internet, eles gastam em média 9 horas e meia navegando na internet. Ou seja, as pessoas, os consumidores, já estão na internet. Isso todo mundo já sabe. E agora as empresas já perceberam e já estão também investindo na internet para trazer mais vendas e mais resultados. Então vocês devem estar se perguntando, mas como iniciar uma estratégia de marketing digital que dê resultados? Fiquem tranquilos que eu vou explicar tudo para vocês em 6 passos essenciais. Vamos lá? Primeiro passo. É essencial, antes de começar qualquer iniciativa, entender qual é o seu ICP e qual é a sua persona da sua empresa. Mas o que é isso? O que é ICP e persona? Vamos por partes. ICP é uma sigla em inglês e que significa perfil de cliente ideal. Ou seja, vamos dar alguns exemplos práticos. Vamos supor que eu trabalho em uma administradora de condomínios e eu atendo condomínios residenciais da cidade de Belo Horizonte e desde que seja um condomínio residencial eu consigo atender a esse potencial cliente, tá? Exemplo hipotético. Mas eu já percebi, já identifiquei que eu possuo uma entrada, uma aceitação de venda muito boa na região Centro-Sul, em condomínios de 200 a 500 unidades, de classe econômica AB, por exemplo. Ou seja, eu estou pegando o que a gente chamava antigamente de público-alvo, que era uma coisa muito abrangente, e através de análise mesmo, que muitas das vezes as empresas já têm no feeling ou conseguem ver através dos dados de venda, de faturamento, aonde que a gente tem um potencial maior de receita, onde a gente tem uma facilidade de venda, uma facilidade de entrada. Então o ICP nada mais é do que essa estratificação do perfil de cliente ideal. Mas lembrando que aqui dentro, quando eu falo de ICP, eu ainda estou falando da empresa, do CNPJ, ou seja, aquele cliente CNPJ, isso claro quando a gente fala de empresas que atendem CNPJs, né, o que a gente chama de B2B,
Mas então, nesse caso, eu estou falando realmente ainda do perfil do cliente empresa, da instituição, mas de uma forma mais estratificada e de preferência com dados que justifiquem, que embasem essa definição, essa estratificação do ICP do cliente ideal, ok? Agora, quando a gente fala de persona, o que é a persona? A persona, como o próprio nome sugere, é a personificação desse cliente ideal. Ou seja, ok, se eu atendo outras empresas, e aí retomando o nosso exemplo da administradora de condomínio, então eu sei que o meu cliente ideal é um condomínio da região Centro-Sul, de uma classe de um poder aquisitivo AB ou poder aquisitivo A, por exemplo. Então, como é a pessoa que está por trás desse condomínio, seja o síndico, a pessoa que é o tomador de decisão, que vai contratar o meu serviço? Como é essa pessoa? Quais as características? E aí, em características, a gente olha tanto demográficas, mas também comportamentais, porque isso vai ajudar para que eu realize as minhas iniciativas, as minhas estratégias de marketing digital de uma forma muito mais direcionada e conseguindo realmente chegar até essa pessoa que está por trás desse cliente ideal, tá? Então, quais características que eu tenho que levantar dessa persona, dessa pessoa que está por trás do meu cliente, né? Quanto mais dados, melhor, tá? Então, por exemplo, qual o sexo dessa pessoa? Então, essa pessoa que vai me contratar é um homem ou é uma mulher? Qual a faixa etária? Também a classe social é importante. Qual a linguagem que ela utiliza no dia a dia? É uma pessoa que é mais formal ou é uma pessoa que é mais jovem, que é mais informal, que usa muitas gírias? Que tipo de conteúdo que ela consome? Então, ela gosta de ler sobre economia ou ela gosta de ler sobre tecnologia? Quais os hobbies dela? Então, o que ela gosta de fazer no tempo livre? O que influencia ela na tomada de decisão? Aí a gente já avança um pouco mais para características que são mais ligadas ao nosso negócio. E outros exemplos, se eu tenho um negócio que está ligado à tecnologia, qual que é o nível de afinidade dessa pessoa com tecnologia? Isso em um exemplo, mas a gente vai identificando de acordo com o negócio e o produto ou serviço que eu estou oferecendo, quais as características que são importantes eu saber na definição dessa persona, ou seja, quando eu analiso todos os clientes, né, a pessoa que está por trás do meu cliente, para eu poder falar e produzir conteúdo e produzir materiais de uma forma muito mais direcionada. Legal, então eu falei de alguns exemplos de informações que são importantes eu levantar no desenho dessa persona. Ah, e um detalhe importante, quanto mais específico a gente for nesse desenho, melhor. Então, por exemplo, é legal que ao definir essa persona, ao traçar o perfil dessa pessoa, a gente coloque um nome, a gente dê um nome, a gente coloque a idade, uma idade fictícia. É como se a gente construísse realmente um personagem fictício, mas baseado em muitos dados reais, que são os dados da nossa empresa e do nosso cliente. Então, eu vou dar um nome, eu vou dar uma idade, eu vou dar uma profissão, eu vou dar um nome fictício para a empresa ou para a instituição em que ele está. Então, ainda tomando o exemplo do administrador, um nome fictício para o condomínio, por exemplo. Então, isso tudo vai enriquecendo esses dados que eu estou definindo da persona. Aqui na Group, a gente coloca até uma foto para essa persona e a gente gosta de deixar essa foto bem visível para todas as pessoas do marketing, do comercial, porque isso tangibiliza, isso dá vida, isso dá cara a essa persona e fica muito mais fácil da gente entender e assimilar essas características importantes, tá? Mas e aí, vocês devem estar se perguntando, isso tudo é muito legal, mas como que eu vou descobrir, né? Como que a gente faz para entender essas informações, de onde eu tiro essas informações para construir, né, um perfil da minha persona? Bom, tem várias formas, tá? Então, se você está numa empresa que já tem uma base de clientes, né, que já tem alguns anos aí de atuação, basta a gente tentar realmente acionar essa base de clientes, acionar esses clientes, fazer entrevistas. Então, assim, algumas sugestões que eu gosto de dar, tá? Primeira, converse com o seu comercial. O seu comercial, ele está o tempo inteiro em contato com o cliente. Seja o comercial, seja a equipe de relacionamento com o cliente, se em algumas empresas a gente tem essas equipes separadas, mas quem está ali na ponta, em contato com o cliente todo dia, conversando com o cliente, eles vão dar muitos insumos legais para a gente começar a construir. Então, converse com todo mundo da sua empresa que está em contato
constante com o cliente. E de preferência, coloque numa mesa, reúna todo mundo e faz um bate-papo que a gente chama no marketing de brainstorm, né? Uma chuva de ideias para cada um dar alguns palpites, dar algumas sugestões, dar suas visões, e isso vai construindo esse material. Mas o mais importante é converse com o seu cliente. Então vá até o seu cliente, olhe no olho dele, entenda. Pode fazer algumas perguntas que estão lá na listinha do seu perfil do cliente, da sua persona. Então, o que ele gosta de fazer no tempo livre, qual que é a linguagem, o que ele gosta de ler, que conteúdos consome, aonde ele busca conteúdos, quais redes sociais que ele utiliza. Então conversa, faça uma entrevista olho no olho. E em última instância, faça uma entrevista, faça uma breve pesquisa. Hoje a gente tem diversas ferramentas gratuitas de pesquisa na internet, o próprio Google oferece o Google Forms e algumas outras. Você faz uma pesquisa com essas perguntinhas das informações que você precisa levantar do seu cliente, como esses exemplos que eu já dei, e manda para o e-mail dos seus clientes, peça apoio para eles, peça contribuição para responderem essa pesquisa, e aí sim, não tem outro. Você já vai ter dados estatísticos para realmente embasar a construção da sua persona. Entendido? Vamos para a próxima etapa? Então, a segunda dica, ou o segundo passo essencial é: entenda ou defina a sua jornada de compra. Para a gente falar de jornada de compra, a gente tem que relembrar aquele tradicional funil do marketing. Eu acho que todo mundo já deve ter visto ou ouvido falar no funil de marketing vendas ou funil de vendas. Ele basicamente separa de uma forma geral cada etapa do contato, da interação com o potencial cliente com a sua empresa ou produto. Então vamos lá. O que é o topo do funil, né? É o que a gente chama da etapa de atenção, outros chamam de descoberta, e é onde o cliente ele tem as dores. Ele sabe que ele tem algumas dores, ele sabe que tem algumas coisas ali no trabalho, no dia dele que não estão funcionando legal e que ele precisa resolver. Mas ele não sabe ainda qual a solução para essas dores, ou ele não sabe ainda quais os produtos, né, os possíveis produtos ou serviços ou fornecedores para essa solução, tá? Ele ainda está o que a gente chama no topo do funil. Então, ainda usando o exemplo da administradora, né? Vamos supor que tem um condomínio, que ele está com problema na parte de controle mesmo dos pagamentos dos fornecedores, ou controle da cobrança não está legal, da inadimplência dos condôminos, enfim. Então ele está com essas dores, mas ele ainda não parou para pensar em como resolver essas dores, tá? No meio o funil, que a gente costuma até separar em meio alto e meio baixo do funil, é a etapa da intenção. Ele começa a já ter a intenção de compra, ele começa a ter ali a despertar o interesse, né, pela sua empresa ou pelo produto, e ali a gente começa a avaliar em cada etapa da seguinte forma: no meio alto do funil, quais são as causas dessas dores? Então, vamos supor, ele está com esse problema do controle da inadimplência porque talvez ele não esteja com uma administradora de condomínios, às vezes ele está fazendo tudo manual, ou ele tem uma administradora, mas essa administradora não está fornecendo um serviço muito bacana nesse controle. Então, ele começa a entender as causas. E aí ele vai para o meio baixo do funil, ainda nessa etapa de interesse. No meio baixo do funil, ele começa a avaliar as possíveis soluções para essas dores, as soluções que vão realmente resolver o problema que ele está tendo, que ele está vivenciando. Então, vamos supor, se é o caso desse condomínio, ele pode considerar contratar uma administradora, caso ele não tenha, ou trocar de administradora. Então, é nessa etapa que ele começa a conhecer as empresas, conhecer os produtos, avaliar produtos, soluções, serviços, avaliar preços, é no meio baixo do funil. E aí a gente vai para o fundo do funil, falando ainda nesse modelo tradicional, porque hoje já tem até vários outros formatos, mas aí já seria para uma aula mais avançada, né? No fundo do funil é a etapa da decisão, é a etapa da compra. É no momento que o cliente já está conversando com a sua empresa, ele já está bem decidido, bem interessado ali, já está negociando o valor, já está fechando o negócio com você e compra o seu negócio, o seu serviço ou o seu produto, tá? Então, esse é o funil tradicional, e essa é a jornada que o cliente passa, que é o que eu falei, da dor, do entendimento da dor, quando ele começa a fazer pesquisas ou buscar
causas ou soluções para essas dores e toma decisão. E hoje o que acontece? Boa parte dessa jornada ela é feita através da internet ou às vezes até de vários outros canais. E aí eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre canais de entrada de leads, né? Mas quando a gente fala dessa jornada, ela acaba passando pela internet. Porque o cliente, a pessoa que está por trás, né, a persona, ela em algum momento ela pesquisa no Google ou ela vê nas redes sociais, ela pergunta num grupo de WhatsApp, ela pergunta num grupo do Facebook. Então isso hoje permeia, tudo que permeia a nossa vida acaba permeando as nossas decisões, inclusive enquanto profissionais, as nossas decisões de compra, as nossas decisões de contratação. Então é essencial entender realmente como que a jornada. Então vamos supor, quais são as possíveis dores dentro do meu negócio, para o meu cliente, para a minha persona. Então, por exemplo, no caso da administradora, o condomínio está com um problema, uma dor muito grande para o controle de inadimplência, ou para o controle de contas a pagar, ou o shopping não tá conseguindo ter confiabilidade no controle das vendas que são informadas pelos lojistas, também a parte de inadimplência e diversos outros cenários que a gente poderia aqui citar vários exemplos dependendo do ramo de atuação. Mas é importante que cada empresa entenda exatamente dentro dessa jornada quais são as dores dos seus potenciais clientes, da sua persona, quais são as possíveis causas para essas dores, quais as soluções que ela vai avaliar quando ela estiver fazendo a tomada de decisão, fazendo a pesquisa para a solução dessas dores e quais são as informações que ela vai avaliar durante o processo de decisão, o que ela vai considerar durante o processo da tomada de decisão, durante o processo de contratação da minha empresa, do meu produto ou serviço. Antes de seguir para o próximo passo, só uma revisão rápida. Eu acabei falando e citando aqui, durante essa explicação sobre a jornada de compra, falando de lead. E aí, como a gente está fazendo essa aula inicial, né, voltada realmente para o marketing do zero, é importante a gente alinhar conceitos. Então, o que é o lead? O lead é exatamente essa pessoa que já está, de alguma forma, em contato com a minha empresa, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais agora, mas o lead, ele é alguém que é um potencial cliente, de forma bem ampla, bem geral falando, mas a gente vai definir os conceitos e o que a gente chama de SLA para cada um desses conceitos. Então, vamos para a próxima etapa? Então, isso nos leva para o próximo passo, que é o número 3, que é entenda muito bem cada etapa do seu funil e cada SLA, do lead até a venda. Falei grego para vocês? Vamos por partes. Então, gente, eu já expliquei de uma forma geral o funil e a jornada de compra. Então, para a gente fazer uma estratégia de marketing digital muito redondinha, que realmente a gente vai conseguir acompanhar os resultados e conseguir ver o resultado, né? A gente realmente vai entender que ela tenha sucesso. Eu preciso de preparar muito terreno. Então, por enquanto, até aqui a gente está alinhando como preparar esse terreno antes de começar efetivamente a colocar a mão na massa para trazer mais leads e mais vendas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o meu funil que eu falei lá, o topo, o meio alto, o meio baixo e o fundo, que é a venda. Dentro desse funil, que é geral, que é um funil genérico, a gente pode ter um funil dentro de cada empresa. Quais são as etapas? Então vamos citar vou dar alguns exemplos práticos para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que eu sou uma empresa que eu já tenho um site, que eu já tenho um blog, e aí alguém pesquisou no Google algo relacionado à minha empresa, então eu vou dar um exemplo bem genérico. Eu tenho uma floricultura, tá? E aí na cidade de Belo Horizonte, e alguém pesquisou lá floricultura Belo Horizonte, ou eu tô no topo ainda, né? Presente de Dia dos Namorados. E aí eu apareci naquela pesquisa. E aí ele veio até o meu site, ele viu lá, ainda não estava decidindo, ainda tá longe do Dia dos Namorados, mas ele viu lá assinar o blog, ele assinou o blog, ele deixou um e-mail. Se eu, como empresa, decido que eu quero ter uma base de e-mails que eu vou continuar comunicando com essas pessoas, ainda que elas não tenham tomado a decisão de compra, ainda que elas estejam no topo do funil, igual esse exemplo que eu dei da floricultura, eu já parametrizo o meu conceito de lead. Então, para ser um lead, ou seja, para entrar na minha base de e-mails, eu só preciso do e-mail. Ou não, eu como empresa vou decidir que eu quero o e-mail, mas eu quero o nome também.
Então, a gente tem que lembrar que no topo, a gente não pode pedir muita informação. Então, nesse momento, enquanto ele ainda está no topo, enquanto ele ainda está distante do momento da tomada da decisão, se eu pedir muita informação, então se ele quer assinar meu blog e eu pedir o telefone, fica um pouco sem sentido e ele fala assim, não quero dar o meu telefone para assinar o blog, isso é uma informação já é mais delicada, vão começar a me ligar. Então a gente tem que avaliar também o que a gente vai pedir em cada etapa de campos mesmo, de dados para esse potencial cliente, para esse lead, porque senão ele vai desistir e aí a gente não vai ter nem o lead. Então o ideal para a gente conseguir fazer contato com ele através de e-mail, mandar conteúdos, a gente pedir só o e-mail, no máximo o nome, tá? Então, se eu defino dentro da minha empresa que um lead, para ser um lead, para estar na minha base de conteúdos, eu preciso só do e-mail, então pronto. Lead é todo mundo que está na minha base que eu tenho e-mail. E aí, se eu tiver só o e-mail dessa pessoa, por padrão, né, por parametrização, ele vai estar ali no topo do meu funil. Aí eu falo assim, bom, eu vou descer uma etapa, ele já está começando a pesquisar as soluções, ele baixou um material rico, 10 tipos de presentes que são sensacionais, surpreendentes de Dia dos Namorados, baixa aqui esse book. Então ele já está começando a avaliar as soluções, eu posso pedir mais informações. Então eu começo a definir os SLAs para passagem para cada etapa. Que nada mais é, o SLA quer dizer acordo de nível de serviço, mas nada mais é do que essas regrinhas. O que eu preciso ter em termos de informação para esse lead passar para uma próxima etapa, para a próxima etapa da jornada de compra ou do funil, ou para, se eu já estou numa etapa que eu tenho um contato de um comercial ou de um pré-vendedor, qual o tempo desse contato. Então tudo isso a gente precisa de definir de forma muito clara e, claro, acordando. Por isso que chama SLA, que é o acordo do nível de serviço. Porque se eu tenho um acordo que envolve duas áreas, as duas áreas têm que estar realmente concordando, né? Elas têm que estar conversando para essa definição. Então, esse SLA para definir o SLA, é muito importante que quando eu tiver mais de uma área envolvida nessa definição, elas sentem, conversem e definem isso em conjunto, em comum acordo, né? Porque, por exemplo, se eu estou definindo quais os campos essenciais para passar um funil do meio baixo para o fundo, ou seja, e eu sei que nessa etapa é quando o meu vendedor pega o telefone e liga para o cliente, então eu tenho que ter a equipe que está trabalhando com o marketing e a equipe comercial para concordar. Olha, o comercial vai falar assim, eu preciso dessa e dessa informação, eu preciso do nome, o nome da empresa, o sobrenome, o telefone. O comercial geralmente vai querer todas as informações possíveis. O marketing vai dizer, bom, para todas essas informações, o cara não vai desistir. Então a gente vai avaliando, claro que dentro do cenário de cada empresa, quais são as informações essenciais e que vão ter o menor impacto na conversão, ou seja, na decisão do cliente de preencher o formulário no seu site, por exemplo, para poder deixar esses dados e o comercial fazer um contato. Além disso, falando nesse mesmo exemplo, o marketing vai falar assim para o comercial, ok, mas quanto tempo você vai fazer esse contato? Porque isso também impacta diretamente na venda. Se o lead, né, se a pessoa está pesquisando, ela já viu outras soluções, ela já viu a minha solução, o meu serviço ou meu produto e já viu do concorrente, ele também, a qualquer momento, ele pode tomar essa decisão e fazer a compra. Se a gente envia um lead, né, uma solicitação de contato, por exemplo, via site para o comercial e o comercial demora 2, 3 dias, às vezes até um dia pode fazer toda a diferença no sucesso dessa venda. Então o marketing vai virar para o comercial e vai falar assim, e quanto tempo você consegue fazer esse contato? E aí eles vão chegar num acordo do tempo mínimo viável que o comercial consegue fazer e que tem o menor impacto da conversão do lead em venda, ok? E aí o quarto passo, ele entenda e defina todos os seus possíveis canais de entrada de leads e o resultado de cada um deles em vendas. E aqui vale considerar todos os canais que você já tem, caso a sua empresa realmente já tenha clientes rodando, então quais os canais que trazem esses clientes e os que você ainda não utiliza e que vale a pena investir. Vamos lá? Bom, então o primeiro canal que eu vou mostrar para vocês é o marketing de conteúdo,
que seria ter uma estratégia de blogs, de materiais ricos, de posts, de conteúdos diversos para disponibilizar no seu site, de forma que quando o seu potencial cliente, o lead, ele faça uma pesquisa no Google, por exemplo, você apareça no topo da lista de resultados e ele vai clicar e vai chegar até você. Para essa estratégia de marketing de conteúdo, você pode optar por ter uma empresa terceira de produtor de conteúdo, fazendo conteúdos, produção de blog posts ou materiais ricos. Você pode contratar um freelancer ou você pode ter alguém internamente ou até o seu próprio time, porque ninguém melhor do que você e o seu time para falar da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, das dores do seu cliente, das suas soluções. E aí, para ter uma estratégia de marketing de conteúdo bem sucedida, é preciso usar algumas ferramentas para entender o que é essa persona, o que esse potencial cliente, o que esse lead, ele está pesquisando em cada etapa da minha jornada de compra, em cada etapa do meu funil. Então, a gente já fez um exercício lá atrás para poder entender e poder delimitar as possíveis dores, então o que ele pesquisa nessas dores, as possíveis causas, as soluções e as variáveis na tomada de decisão. E agora a gente vai lançar mão de algumas ferramentas para identificar realmente como está o volume de buscas dos potenciais clientes, dos leads, dentro de cada etapa da jornada de compra. A gente tem algumas ferramentas, que é o SEMrush, que a gente está colocando o endereço aqui. A gente tem outra ferramenta, que é o Ubersuggest, que também está aqui o endereço. A gente tem o próprio Google, tem uma ferramenta do Google que é o Google Trends, que ele mostra como estão as buscas, quais são os assuntos que estão sendo mais pesquisados. Ou você pode, por exemplo, lançar uma busca no Google, então o exemplo que eu dei é como controlar a inadimplência do meu condomínio e ver lá no alto aparece o volume de buscas para aquele termo de pesquisa e o volume de resultados que aparecem. Então isso já é um bom indicador. Porque qual que é o nosso papel nesse momento? É traçar um mapa de palavras-chave. O que são as palavras-chave? São os termos de busca usados pela persona, pelo potencial lead, no momento que ele está realmente fazendo todas essas pesquisas dentro da sua jornada de compra. E a gente vai usar essas ferramentas para avaliar o volume de buscas e o volume de concorrência para eu poder priorizar e começar a produzir posts e materiais ricos para que, quando ele faça essas pesquisas, quando ele faça essas buscas nos portais de buscas, ele me encontre, eu apareça com meu conteúdo em altíssima posição. Então, para isso, o primeiro passo é uma estratégia de palavras-chave muito qualificada. Então, entendendo a dor, tendo feito um bom trabalho de mapeamento de jornada de compra, eu já sei as dores, as causas, as soluções e o que impacta na decisão. Agora eu vou avaliar todos os potenciais palavras-chave e essas ferramentas já trazem mapas de palavras-chave dos concorrentes, por exemplo, quais as palavras-chave que mais levam aos concorrentes. Isso nos ajuda também, nos dá alguns insights de quais palavras-chave que eu posso usar. Eu coloco uma palavra-chave e ele me traz outras similares, que geralmente tem muitas buscas. Então é realmente fazer uma pesquisa, fazer um uso dessas ferramentas para poder entender na prática todo o potencial na definição dessas palavras-chave. E aí vem para a segunda etapa, que é realmente construir um site. Então, se você ainda não tem o site, a primeira etapa de todas tem que ter um site, né, gente? Eu falei lá no começo dos dados, das estatísticas. Hoje, se a empresa ela não está na internet, ela praticamente não existe, né? Quem nunca pesquisa, entra no site da empresa para ver antes de tomar a decisão, antes de entrar em contato, porque o site ele nos diz muito sobre a organização, sobre a imagem que aquela empresa vai nos passar, tá? Então, a primeira coisa, tem que ter um site e aí, se você vai optar por uma estratégia de marketing de conteúdo, você tem que ter um blog. E aí, nesse blog, para cada palavra-chave que a gente vai se dispor a produzir conteúdo, a escrever, a gente tem que produzir conteúdos de altíssima qualidade. Então, o que é conteúdo de altíssima qualidade? São conteúdos realmente profundos, bem construídos, usando técnicas que é o que a gente chama de SEO. O que é o SEO? É a engenharia por trás do Google que vai definir por que colocar um conteúdo A
e não um conteúdo B numa primeira posição. Então ele avalia a qualidade dos dois conteúdos, ele avalia o quão aprofundado, quão autoridade aquele produtor do conteúdo tem sobre aquele assunto, o quanto ele está respondendo aquela busca, aquela palavra-chave de forma objetiva, de forma consistente, o quanto ele está usando uma linguagem fácil de ler na web, porque é diferente, muito diferente, você escrever um artigo para um jornal ou um artigo científico e um texto para um blog, um texto para a web. Nós, quando estamos consumindo, quando estamos fazendo leituras na web, a gente está fazendo leituras mais rápidas, frases curtas, mais fáceis de ler, de forma que a gente muitas vezes está lendo no caminho para o trabalho, no caminho para casa, a gente está lendo às vezes fazendo outras coisas ao mesmo tempo, então não pode ser algo denso, tem que ser algo leve, mas com muito embasamento, com muita profundidade, de preferência textos longos com mais de 500 palavras. Então tem várias técnicas que eu vou aprofundar mais na aula específica desse assunto, mas é importante considerar e entender que não basta fazer um blog post por fazer. Tem que fazer um conteúdo com muita qualidade e seguindo as boas práticas de SEO, ok? O próximo canal de aquisição de leads, ele é similar e complementar ao primeiro, que é o marketing de conteúdo, a estratégia de blog posts. O próximo canal de aquisição de leads, ele é similar e complementar ao primeiro, que é o marketing de conteúdo. Então, o que seria? Seria a nutrição, a automação de marketing para poder fazer com que esses leads que chegam, ou esses usuários, né, que chegam ao meu site, que chegam ao meu blog através da pesquisa, através dos blog posts, eles realmente caminhem na jornada, que eles desçam no funil de vendas até o momento da decisão de compra. Então, como que eu posso fazer isso de uma forma, digamos, automatizada ou manual? Seria a produção de materiais ricos, ou seja, e-books, planilhas, webinars, que são vídeos, né, debatendo alguns assuntos, simuladores, enfim, diversos formatos para que o usuário ou o lead que está ali, que chegou até o nosso site, ao nosso blog, que está interagindo com a nossa marca, ele vai deixar alguns dados para baixar esse material, para ter acesso a esse material. Então é aí que a gente avança uma etapa no funil, porque lembra que eu falei ali um pouco mais atrás sobre os SLA, sobre os campos de cada etapa? Pois é, então se eu vou fazer um material rico que ele é meio alto, eu vou colocar os campos necessários para ter as informações que eu defini como obrigatórias para ter aquele lead naquela etapa. Se ele vai avançar mais uma etapa, se eu estou fazendo um material fundo de funil ou meio baixo, compare as soluções, compare, enfim, um simulador realmente, veja as possíveis soluções, os possíveis planos. Isso a gente já vai pedir mais informações, então isso tudo vai de acordo com a estratégia de SLA que eu falei anteriormente, ok? Então com isso, com esses materiais, a gente coloca esses materiais, disponibiliza esses materiais no nosso blog e ao ter esses contatos, né, as informações dos leads, dos potenciais clientes, a gente pode fazer novos envios. Então, por exemplo, eu vi que um cliente ele baixou um material topo de funil. Opa, eu vou mandar daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. Isso vai depender também, de novo, do SLA de cada etapa, quanto tempo normalmente que o meu lead vai demorar para percorrer a jornada de compra, quanto tempo normalmente leva a tomada de decisão da dor lá no topo da jornada até a decisão no fundo do funil. Então, com esses tempos, esses SLAs de cada etapa, a gente começa a fazer envios, disparos de novos materiais para esse potencial cliente. Por quê? Eu vou dar uma forçadinha para que ele vai tomando, ajudando ele na tomada de decisão. Sem perceber, ele está vendo materiais ricos, ele está considerando as soluções de acordo com o que eu estou direcionando para ele, eu estou conduzindo ele até a decisão de compra, até o momento da venda, tá? E a gente pode fazer isso para quem está começando, quem tem uma base pequena de leads, pode fazer isso na mão. Você disponibiliza os seus materiais ricos, a gente tem algumas ferramentas que eu também vou falar um pouco mais na aula avançada, mas para construir esses o que a gente chama de páginas de conversão ou LPs, landing pages, onde você disponibiliza o material rico e coloca os campos para a pessoa deixar os dados.
você vai ter uma ferramenta para salvar esses dados e você pode fazer manualmente, periodicamente, ali 3 vezes na semana, você avalia quem baixou tal material e manda o material do próximo funil, ou você pode ter algumas ferramentas que já automatizam esse processo, onde você configura os fluxos, os gatilhos, o tempo de cada etapa, os SLAs, e ele já faz esse disparo automaticamente. Então, se o lead baixou aquele material do topo do funil, você configura que depois de 3 dias você vai mandar um outro simulador que é o meio do funil. Isso já acontece de forma automática. Tem algumas ferramentas como a HubSpot ou a RD Station que fazem esse papel, ok? Bom, um outro canal de aquisição são, por exemplo, formulários de contato no site, ou um chat no meu site, ou um CTA para o WhatsApp. Então vamos supor, eu falei do marketing de conteúdo, onde eu vou ter blog posts. E ali, no máximo que eu vou ter provavelmente é o e-mail da pessoa, tá? Mas ao acessar o meu post, ela pode navegar pelo meu site e ela encontra um formulário de contato, um formulário quero saber mais sobre este produto, ou um chat, uma ferramenta de chat, e ali ela vai falar com o vendedor ou solicitar um contato do vendedor. Então, essa também é uma possível porta de entrada e a forma como o lead ou usuário chega até ali, ela pode ser diversos caminhos, como, por exemplo, o próprio marketing de conteúdo ou o próprio nutrição, através de materiais ricos, ou ads, que eu vou falar mais à frente. E aí, o próximo canal de aquisição de leads seriam as redes sociais. Quem aí não tem um perfil em alguma rede social ou não usa um WhatsApp, um Telegram? Acho que quase ninguém, né? Então, inclusive, até citando, né, de novo aquela pesquisa que eu falei no começo da We Are Social, os internautas brasileiros despendem em média cerca de 3 horas e meia por dia nas redes sociais. É muito, né? E só para complementar, as redes sociais mais usadas são nessa ordem: YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram. Claro que a gente tem que entrar aí num detalhamento de idade, porque isso varia muito conforme a faixa etária. Mas eu acho que isso casa com a realidade da maioria de nós, certo? Então, gente, nós, na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, a gente está a maior parte do dia vendo as redes sociais, muitas vezes com o intuito de lazer. Mas quem nunca viu um produto que se interessou, ou até viu alguém que você conhece usando alguma roupa, algum acessório ou algum serviço que às vezes casou com aquele momento que você estava precisando daquilo e você viu a pessoa comentando ou você viu a pessoa fazendo uso, né, fazendo uma demonstração daquela solução e você falou, opa, peraí, isso aqui é bem o que eu estava procurando agora. Porque não adianta, é onde a gente está. A nossa vida hoje está uma parte no físico e uma parte no digital. E o digital, prioritariamente, está dentro da rede social, né? Então, não adianta falar que a rede social ela é boa só para um segmento tal, só para o segmento Y. Não. Ela serve para todos e todo mundo tem que estar na rede social. E não é só para reputação, é importante. Para a imagem ali da minha marca, para me tornar conhecido, muito importante. Mas dá para trazer leads e vendas através das redes sociais? Sim, independente da área de atuação do seu negócio. Então, para isso, a primeira coisa é entender, de novo, quais as redes sociais que fazem sentido eu estar inserido, eu ter uma conta, um perfil, dentro da jornada, dentro do perfil da minha persona. Lembra que lá no começo, quando eu falei das possíveis perguntas que a gente vai fazer na hora de definir essa persona, que uma delas seria quais as redes sociais que ela utiliza? Então, aqui que essa pergunta vai ser utilizada, vai ser importante. Porque ao saber em quais redes sociais que a minha persona está, eu vou traçar uma estratégia de produção de conteúdo para essa pessoa nessas redes sociais. Faz sentido eu estar no TikTok, que é uma rede social nova, que está na moda agora para os adolescentes, para o público mais teen, mais infantil? Para algumas empresas faz. Para empresas mais tradicionais, por enquanto não faz sentido, se eu ainda estou começando a minha estratégia de marketing, né? Então, se eu vou começar, se eu não estou presente em nenhuma rede social, eu vou estar presente, eu vou começar criando perfil naquelas que meu público já está. Com certeza ele está massivamente nessa rede social. Então, vamos supor que eu vou criar um perfil, uma conta no Instagram. Então, primeira coisa, eu fiz as perguntas lá também na persona, na definição da persona,
quais os conteúdos que ela gosta de consumir. Então eu vou trazer para ela temas que fazem sentido para ela. Eu vou falar, eu já defini a minha jornada de compra, eu vou trazer assuntos que estão relacionados com as dores dela. Eu vou trazer conteúdos adaptados para aquela mídia. Então tem que entender qual que é o perfil do conteúdo, como que o usuário consome o conteúdo em cada mídia. O Instagram é uma mídia mais visual, eu vou colocar mais vídeos curtos, eu vou colocar imagens e aí eu vou deixar o texto mais para legenda. Enfim, a gente vai adaptando o conteúdo e criando conteúdos que façam sentido dentro daquela rede social, né? Então, e eu tenho que levar conteúdos extremamente relevantes. Então, eles têm que estar relacionados com o que a persona consome, o que ela gosta de saber, o que ela pesquisa. E eles têm que estar relacionados com as dores, com as jornadas de compras. Eles têm que estar intimamente ligados com o perfil daquela rede social. Então, por exemplo, se eu vou criar uma conta no Instagram, é legal criar alguns padrões. Não precisa nem se preocupar muito com feed, aquela história de montar 3 posts que só fazem sentido quando a gente vê no feed, nem é muito legal, porque as pessoas normalmente navegam no feed, não é no perfil mesmo, né? Então, montar aquelas imagens que só fazem sentido no perfil não é tão legal. Mas é legal ter alguns padrões, então assim, algumas cores que eu uso, alguns filtros que geralmente eu uso, para que você, ao estar passando no feed, você bate o olho naquela imagem, você já sabe da empresa que se trata e fala assim, opa, deixa eu dar uma lida porque isso me agrada, geralmente é conteúdo que faz sentido, que é relevante para mim. Mas lembrando, gente, a estratégia de redes sociais, ela tem que estar dentro do funil. Então, eu vou expor a minha marca, eu vou trazer conteúdos, mas sempre que possível, a gente tem que colocar o que a gente chama de CTAs, que é a chamada para ação, o Call to Action, que nada mais é do que um link, um botão, onde o usuário, o lead, vai clicar e vai ser levado para aquela página, ou para um blog post, ou para um material rico, onde eu vou conseguir fazer aquela condução pela jornada para que ele vá descendo no funil até o momento da compra, ok? O próximo canal de aquisição de leads é o e-mail marketing. É interessante porque o e-mail marketing é um pouco controverso. A gente escuta muito que o e-mail já está com os dias contados, que ninguém mais lê e-mail, mas principalmente na nossa vida profissional, o e-mail é uma ferramenta de uso muito constante no dia a dia. E mesmo na vida pessoal, mesmo marcas que vendem para a pessoa física, para o consumidor final, a gente vê muito case de sucesso através do e-mail, do canal e-mail para trazer leads, clientes e vendas. Então o e-mail sim tem uma taxa de sucesso muito grande, mas assim como as outras iniciativas, assim como os outros canais, ele tem que ser usado de forma muito pensada, de forma muito estratégica e estruturada para trazer resultados. Então, a gente pode ter duas formas de e-mail, tá? Eu vou ter aqueles e-mails que estão dentro da minha estratégia de automação ou de nutrição, que eles vão ser quase que pontuais, um a um. Eu posso ter e-mails onde eu vou mandar uma campanha, uma newsletter, onde eu mando para aquele agrupamento de pessoas que aceitaram entrar para a minha lista de e-mails e receber os meus e-mails. E isso, gente, é essencial, é um ponto importantíssimo quando a gente fala de e-mail marketing. A gente só pode mandar e-mail marketing, mandar conteúdo ou campanha para o público, para as pessoas que a gente fala que é opt-in. Eles concordaram, eles clicaram naquele botão e aceitaram receber nossos e-mails e quiseram entrar para a nossa lista de e-mail. Porque senão a gente inclusive vai começar a ter um problema de LGPD, mas esse é assunto para outra aula. Até sugiro de vocês assistirem a aula da Laiane, muito rica sobre esse assunto, tá? Mas voltando então ao e-mail marketing. Ao fazer estratégias de e-mail marketing, a gente tem que segmentar. Então eu vou fazer uma campanha, eu vou mandar uma newsletter, eu vou mandar uma campanha falando sobre algum produto ou alguma informação útil, algum conteúdo relevante. Qual que vai ser o público? Eu vou mandar para toda a minha base de leads? Normalmente esse não é o melhor caminho. A gente tem que entender muito bem para quem eu quero falar
e segmentar. Então, peraí, não, eu quero falar só para as pessoas que ainda não compraram, eu não vou falar para clientes nesse caso, eu vou falar para as pessoas que não compraram e que tiveram contato fizeram alguma interação comigo nos últimos 30 dias, ou dentro da segmentação do meu ICP. Então, a gente vai criando diversas segmentações para a gente levar o assunto que realmente seja relevante, porque senão daqui a pouco, o que vai acontecer? O seu lead vai te marcar como spam. Se ele começar a receber uma chuva de e-mail que para ele não faz sentido, que não é relevante, que não está agregando, ele vai se descadastrar da sua lista, ou pior ainda, te marcar como spam. Então, primeiro passo se eu vou fazer uma campanha, é definir o público. E quanto mais segmentado e qualificado, melhor. Depois, eu vou definir o assunto. E o assunto, gente, ele é muito importante. O que eu vou falar nesse assunto para que o lead, né, quem esteja recebendo, o receptor dessa mensagem, ele vai clicar. Se eu estou mandando um assunto que parece propaganda de cara ou que não chamou atenção, pensa, a gente recebe quantos e-mails por dia? Então, eu tenho que chamar atenção. Eu não posso parecer propaganda e o assunto tem que estar ligado ao conteúdo. Não adianta eu prometer uma coisa no assunto e quando ele abre, ele vê que não tem nada a ver. Isso gera uma frustração, uma experiência pior ainda. Certamente ele vai te marcar como spam. Então tem que ter o assunto intimamente ligado com o conteúdo, mas que seja chamativo, que tenha algumas técnicas que eu também vou falar um pouco melhor, mais aprofundado na aula sobre este assunto, ok? Mas o assunto do e-mail é essencial e o conteúdo do e-mail também é essencial, a forma como eu construo, e-mails que são em texto, como se fosse uma conversa pessoal, alguém assinando, falando pro destinatário, eles tendem a ter uma recepção, uma taxa de conversão melhor. Então, tem várias boas práticas e técnicas que precisam ser observadas no momento de construir esse e-mail para conseguir realmente ter o retorno deste e-mail, para que esse e-mail ele gere resultados em venda, para que esse e-mail faça que os leads se tornem, desçam no funil e se tornem potenciais clientes, ou às vezes um lead que já está no fundo do funil, que ele realmente acelere essa decisão de compra, enfim, pode ter diversas funções dependendo do conteúdo do e-mail, dependendo da etapa em que essa campanha de e-mail está inserida, ok? E qual o próximo canal de entrada de leads? São os ads, ou anúncios. Sejam anúncios de Google, de redes sociais, de portais. Então, por exemplo, sabe quando você faz uma busca de qualquer termo no Google e aparece lá no alto anúncio ou resultado patrocinado e depois vem os demais resultados? E hoje isso está cada dia mais sutil, às vezes a gente nem percebe a diferença. Então, isso é uma forma de fazer anúncio. Eu identificar a palavra-chave que é estratégica dentro da minha jornada de compra, que eu entendo que tem uma boa volume de buscas e uma boa relação buscas e concorrência de resultados, e eu investir para o Google para eu aparecer nesses primeiros resultados pagos, tá? Então, isso é um tipo de anúncio. Ou eu posso investir também no Google Display. Então, vários sites que a gente navega, que tem aquele banner, é através do Google. Eles têm ali um plugin do Google e aparece, a gente investindo no display do Google, a gente aparece em diversos sites. Ou eu posso fazer banner também em sites extremamente segmentados, né, em portais que são relevantes para a minha área, e aí eu vou investir diretamente naquele site através de um banner, ou em redes sociais. Então eu posso fazer um impulsionamento de uma postagem no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Todas as redes sociais têm a opção de patrocínio, de anúncio. E se o seu público ele está majoritariamente em uma rede social, o anúncio ele faz sentido sim, e ele bem feito traz muito resultado também. Mas aí a estratégia de anúncios a gente vai deixar para aula especializada, porque dá muito pano para manga. E por último, gente, mas lembrando, o que vale é o cenário de cada empresa, tá? Eu estou citando alguns exemplos de canais de entrada de lead, canais de aquisição, que são, digamos que genéricos, que eles quase que servem para qualquer empresa. Mas cada empresa pode ter um canal que seja específico e que isso faça muito sentido. Mas o último canal que eu vou trazer aqui é o marketing de indicação.
Eu tenho certeza, gente, se eu perguntar para qualquer pessoa de qualquer empresa de onde vêm os leads, de onde vêm as vendas, eu não tenho dúvida que sempre ou na maioria dos casos a indicação vai aparecer preponderantemente. Porque não adianta, o ser humano, ele é relacional. A gente confia nas outras pessoas, a gente indica e pede indicação. Então, se eu trabalho em uma área, se eu trabalho com marketing, eu preciso contratar um profissional para me atender na área de marketing, geralmente eu pergunto colegas de outras empresas, colegas da minha empresa, da área, se tem alguma referência. Então, se isso já acontece no famoso boca a boca, e muitas vezes isso acontece fortemente e de forma informal, por que não organizar e estruturar uma estratégia de marketing de indicação? Então, o que seria isso? Eu vou fazer realmente uma campanha, digamos assim, uma estrutura e vou comunicar aos meus clientes, aos meus prospects, aos meus funcionários, um formato em que se me indicarem clientes e se esses clientes virarem venda, por exemplo, eles vão ter algum ganho, alguma bonificação, algum prêmio em produto. O leque de possibilidades, ele é muito amplo. Mas a gente pode estruturar um modelo de marketing de indicação em que eu vou mapear os pontos de contato daquele cliente, daquele prospect ou do funcionário, em que vai fazer sentido ele fazer uma indicação. E aí eu vou divulgar esse modelo, essa campanha de marketing de indicação nesses contatos. Enfim, tem vários detalhes que a gente pode observar e que aí o que vai acontecer? Uma estratégia que hoje já acontece de forma informal e muitas vezes nem intencional, que é o boca a boca, a gente vai conseguir potencializar. Porque toda vez que eu organizo, que a gente pega o modelo e realmente estrutura, que a gente metrifica, a gente potencializa os ganhos dessa iniciativa. Bom, e aí, gente, ao falar do marketing de indicação, a gente finaliza esse passo, né, que foi o quarto passo, que são os canais de entrada de lead. E aí, gente, eu vou passar então agora para o quinto e o sexto passo juntos, que nada mais é do que defina metas para cada etapa, para cada iniciativa de marketing e mensure sempre, acompanhe os resultados, acompanhe os números, acompanhe as métricas em cada etapa do seu funil. Lá atrás, quando eu falei do jornada de compra, do funil e dos SLAs, eu dei alguns exemplos de campos, de tempo de contato, e eu não falei de volume, mas o volume é essencial. Então, toda empresa, acredito eu, né? Toda empresa tem ou deveria ter uma meta de vendas. Então, para chegar a essa meta de vendas, com quantas pessoas eu preciso conversar? Com quantos leads o meu vendedor precisa falar naquele mês para poder fechar aquele número de vendas? Para eu trazer esse número de leads, quantos usuários eu tenho que ter ali no meu site, no meu blog? Então, esses são exemplos genéricos de números assim que são essenciais para construir, para chegar nessa meta. Qual que é o percentual de conversão, ou seja, de 10 leads que eu coloco na mão do comercial, se um vira venda, meu percentual de conversão está em 10%. Esse percentual de conversão é bom ou ruim? É importante, gente, ao definir as metas de cada etapa, a gente fazer um benchmark na nossa área, entender quais são os números ali que estão dentro de uma referência saudável e quais estão destoando, porque para começar a gente já vai ter um cheiro de onde a gente precisa atuar, tá? Seja no número ou seja na qualidade, que a conversão nada mais é do que um indicador da qualidade. Ok? Então, primeira coisa, ao desenhar o funil, e isso já pode ser feito juntos, lá atrás, quando a gente está definindo os SLAs, cada etapa do meu funil, quais os campos, qual o tempo de contato e qual o número de leads, qual o número de usuários, qual o número de leads de cada canal de aquisição, por exemplo, quais as conversões em cada etapa, e isso inclusive faz parte do SLA, faz parte do acordo, por exemplo, entre marketing e vendas. Então, vendas vai falar, eu consigo entregar esse resultado se o marketing me entregar tantos leads. E o marketing vai falar, eu preciso que você faça uma conversão de tantos por cento em venda em cima dos meus leads. Então, todos esses indicadores, essas metas têm que estar muito claras, muito bem definidas e alinhadas e acordadas entre todas as áreas, tá? Então, a primeira coisa que é o passo 5, defina as metas. E o passo 6, que é esse acompanhamento constante. Então, não adianta fazer uma meta
para inglês ver, né? A gente desenha, coloca lá, divulga para todo mundo e depois ninguém mais acompanha, não sabe se como é que eu tô com relação à meta, ou eu vou saber se eu bati a meta ou não só no final do mês, quando o mês já acabou e não podemos fazer nada. Então, ao definir as metas de cada etapa, a gente tem o desenho ali do funil, a gente precisa acompanhar constantemente, de preferência diariamente. Eu saber diariamente como que está meu resultado de vendas, como que está minha projeção do mês, como que está o resultado de leads e projeção e assim por diante. Agora, não dá para fazer diariamente, gente, pelo menos semanalmente, a gente precisa ter um radar, a gente precisa de ter acompanhamento dos números. Nenhuma empresa sobrevive sem acompanhamento de números, né? Todo mundo já sabe. E isso vale muito para marketing. O marketing digital é prioritariamente análise de dados, é números. Então, uma dica, e eu acho que muita gente já deve ter feito isso, né? Não comece suas iniciativas de marketing digital sem acompanhar o resultado, sem conseguir acompanhar esse resultado, porque senão a gente vai fazer por fazer, e aí vai ser só dinheiro realmente que vai pelo ralo, né? Então a gente precisa de ter traçado essas metas, todos esses gatilhos, ter esse acompanhamento para saber se não está dando o resultado que eu imaginei, aonde que está o problema, tá? É no topo? É na etapa de usuários? Eu não estou conseguindo trazer o volume de usuários? Será? E aí, se não está trazendo os usuários, a gente vai entrar dentro de cada canal de aquisição para ver aonde que está o buraco. Então, a gente tem que ter todo esse rol de informações e de dados para poder fazer uma análise muito mais aprofundada e principalmente atuar ali na causa raiz do problema para reverter, para isso estar sempre aperfeiçoando. E aí, muito importante, igual eu citei quando eu falei do SLA, se você tem uma equipe de vendas e se você tem uma pessoa dedicada a marketing internamente ou externamente, é essencial que essas equipes tenham um rito, no mínimo semanal, de conversa, de alinhamento, de análise das metas e dos resultados, das projeções com relação à meta, em cada etapa do funil, de análise dos SLAs, então marketing está cumprido com o volume de leads, com a qualidade, com as informações necessárias, com a qualificação desses leads, venda está fazendo a conversão, o processo correto, o SLA do primeiro contato. Então essa conversa ela tem que acontecer porque tanto um lado quanto o outro vão trazer insumos para aperfeiçoar o processo como um todo. Porque o processo de marketing e vendas, gente, a gente separa as duas áreas, mas ele é um só. A jornada do cliente, que eu falei no começo, ela é contínua, né? Não existe uma coisa do cliente para hoje e fala assim, hoje, agora eu vou mudar para a etapa tal, agora eu não estou mais no marketing, eu estou dentro de vendas. Isso não faz sentido, tá? Isso é uma coisa orgânica e muitas vezes nem é tão linear, igual a gente desenha no funil. Às vezes o cara está numa etapa, volta para outra e assim por diante. Então é preciso que esteja muito próximo esse alinhamento para poder fazer esse acompanhamento. A gente chama essa estratégia de vendarketing, que é marketing e vendas realmente de braço dados, olhando para o funil e para a jornada do cliente como uma coisa única, um processo único e indissociável, tá? E aí os dados, de novo, fazem toda a diferença nesse processo de vendarketing, para uma análise realmente eficiente que vai trazer resultados, que vai trazer insights, que vai trazer ideias de iniciativas que podem ser feitas para melhorar o processo de vendas, o processo de marketing e o resultado em vendas lá no final. Bom, gente, então é isso. Com esse quinto e o sexto passo, eu termino aqui essa aula inicial, né? Esse overview do marketing digital, como começar uma estratégia. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem com a gente e aguardem, porque em breve vai ter mais aulas.